para estar periodicamente fazendo ajuste, né, ajuste do plano alimentar. Isso é importante. Glicemia descontrolada quanto à alimentação. Olá, Tarciana. Porque assim, glicemia descontrolada por conta da alimentação tem vários motivos, né? Tem vários motivos. Desde dose inadequada de insulina, relacionado à contagem de carboidratos, ou não faz contagem de carboidratos, usa somente correção, ou às vezes dose fixa, e aí as doses não estão adequadas, ou a contagem de carboidratos, aquela relação não está adequada, ou às vezes é o alimento que você está oferecendo para o seu filho, que ele tem muita gordura, né? Por exemplo, vai dar no jantar, por agora à noite. Quem é que já deu a janta dos filhos? O jantar dos filhos? Fala para mim, quem foi que já deu o jantar dos filhos? E o que que deu? Vocês deram o quê? Deram janta normal? Vocês deram comida, propriamente dita? Vocês deram um café com leite? Vocês deram um Nescau, um achocolatado? O que que vocês deram? Porque a glicemia descontrolada, tá, quanto à alimentação, ela está relacionada a N fatores. Né? Ela está relacionada a N fatores, como eu falei. Dose de insulina, se faz contagem de carboidratos ou não, ou se o alimento é rico em gordura. A gordura, ela interfere, tá? Ela interfere no valor da glicemia até 5 horas depois. Então, às vezes, por exemplo, que horas tem agora? São 8h30, tá? São 8h30. Às vezes, aquele alimento que você deu para a criança no lanche da tarde, lá pelas 5 horas da tarde, está surtindo efeito agora na glicemia e a glicemia da criança está lá em cima. Tá? Então, tudo depende. Quando você fala de glicemia descontrolada quanto à alimentação, ela é muito ampla, né? Isso abre um leque muito grande de possibilidades do que pode estar acontecendo com relação a essa glicemia descontrolada, né? Então, a gente tem que estar atentos a justamente isso. Quando a gente fala em controle glicêmico, tá? Todo controle glicêmico, se você quiser alcançar ele, você precisa, no mínimo, de algumas organizações, tá? Que é raramente discutido e que eu gosto sempre de trazer nas minhas lives, que é a organização, toda a família. Se fizer a organização do tratamento do filho, alcança o seu objetivo. E quando eu falo em organização, eu falo sobre organizações pontuais, coisas que são importantes estarem organizadas. Por exemplo, a organização da rotina familiar. Isso é importantíssimo. Tá? Organização do tratamento. E o que o tratamento tem? Insulina, alimentação e atividade física. É muita coisa, então. Tá? Dicas de alimentos, Tarciana, dicas de alimentos. O que eu gosto de falar? Os alimentos, tá? Quanto menos alimentos processados, quanto menos alimentos industrializados, melhor. Dependendo dos horários das refeições, você vai colocar menos carboidrato nesses horários. Por exemplo, café da manhã é um excelente momento, tá? É um excelente momento para a criança reduzir ao máximo a quantidade de carboidratos. Por quê? Porque logo em seguida, tá, vem o almoço. Logo em seguida vem o almoço. Algumas crianças lancham, outras não. Mas logo em seguida vem o almoço. E o almoço, por si só, ele já tem uma quantidade de carboidratos muito maior. Então, se você consegue trabalhar a redução da quantidade de carboidratos servidos na hora do lanche da manhã, tá? Na hora do lanche do café da manhã, você já vai estar evitando que aquela criança ela tenha uma hiperglicemia lá na hora do almoço. Ou se você já dá para a sua criança alimentos com pouco carboidrato no café da manhã, por exemplo, vamos aqui então falar de um café da manhã com pouco carboidrato. O seu filho, ele come ovo cozido? Ah, ele come. Então, se ele come um ovo cozido, de manhã cedo, né, cozinhar um ovinho para ele. O que ele gosta de tomar de manhã? Ele toma chá? Ele toma café?
né, café puro, né, se ele toma e ele aceitar tomar, dê para ele. Se tem que dar um suquinho, que seja um suco que não necessite colocar açúcar, tá? Que não necessite colocar açúcar. Se for dar também, não precisa ser um copão de 200 ml, de 300 ml. Né? Então, procurem alimentos que tenham uma menor quantidade de carboidratos no café da manhã. Aquelas crianças maiores, adolescentes, eu sei disso porque eu tenho uma filha de 11 anos e ela não toma café de manhã. Tá? Ela não toma café de manhã, não adianta pedir que ela não toma. Então, se o seu filho de manhã, ele não gosta de tomar café da manhã, não precisa forçar ele para tomar. O que precisa? Você precisa controlar a glicemia dele, você precisa pedir para que ele veja a glicemia para saber se aquela glicemia tem condições de chegar até o lanche da manhã, se tem condições de chegar até o almoço, porque não pode ele fazer uma hipoglicemia por não ter comido nada. Tá? Dicas de alimentos, né? Pois é, Tassiana, isso aí depende muito. Eu gosto de trabalhar com... Eu nunca corto nenhum tipo de alimento. Eu sempre trabalho a questão de redução da quantidade de carboidrato em cada horário, tá? Ou se vai dar carboidrato de manhã, que seja uma fruta, que tenha fibra, né? Que tenha fibra no alimento que ele for comer. Né? De repente, uma bananinha amassada com linhaça por cima. Então, depende da família, do que a criança gosta. Agora, tudo depende muito de quanto você conversa com a sua criança, do quanto você trabalha o psicológico da criança, às vezes até para aceitar alguns alimentos, que normalmente as crianças não aceitam. Elas querem normalmente de manhã achocolatado, pão francês, tudo coisa que faz a glicemia ir lá para cima. E é justamente dessa forma que a gente evita um descontrole glicêmico, controlando a quantidade de gordura e carboidrato em cada uma das refeições. Se você conseguir fazer isso dentro dos alimentos que você já consome dentro da sua casa, tá? Melhor será para o controle glicêmico do seu filho. Agora, você não precisa cortar os alimentos. O que eu costumo falar? Pelo menos os alimentos industrializados, enlatados, essas coisas a gente tenta evitar ao máximo durante a semana, tá? Porque isso aí vai interferir no controle glicêmico da criança, principalmente por conta da quantidade de carboidratos e por conta da quantidade de gordura nos alimentos. E isso interfere bastante no controle glicêmico.